Em física, trabalho significa a relação existente entre a força e o deslocamento. Podemos dizer que existe trabalho quando uma força aplicada em um corpo provoca o deslocamento desse corpo. Assim, quando a força não desloca o corpo, ela não realiza trabalho. Trabalho é a medida da energia que é transferida para um corpo em razão da aplicação de uma força ao longo de um deslocamento. Em física, trabalho normalmente é representado por um W, que vem do inglês work, ou, mais frequentemente, a letra grega tau, representada por um T. Para calcular o trabalho de uma força, é importante ressaltar que ele pode ser trabalho de uma força constante paralela ao deslocamento. Nesse caso, o trabalho é calculado quando se tem a força sendo aplicada no mesmo sentido do deslocamento. Pode ser calculado da seguinte forma: trabalho é igual força aplicada vezes deslocamento sofrido pelo corpo. Trabalho de uma força constante e não paralela ao deslocamento. Quando a aplicação da força é constante e não paralela, como no esquema acima, calcula-se o trabalho da seguinte forma: trabalho é igual a força aplicada vezes deslocamento sofrido pelo corpo, vezes o cosseno do ângulo formado entre a força e o deslocamento sofrido pelo corpo. Energia cinética. Energia cinética é a energia que um objeto possui devido ao seu movimento. Quanto maior for a massa do objeto e a sua velocidade, maior será a sua energia cinética. Essa forma de energia é um conceito fundamental da física que desempenha um papel crucial em diversos aspectos do nosso cotidiano. Está presente em todos os objetos que se movem e é responsável por impulsionar as máquinas, veículos e até mesmo atletas em ação. Para calcular a energia cinética dos corpos, utiliza-se a equação abaixo. EC é igual a mv² sobre 2, onde EC é a energia cinética calculada em joules, m é a massa do corpo, que tem que ser utilizada em quilos, e a velocidade é o v, que tem que ser usado em metros por segundo. A partir disso, conclui-se que se duplicarmos a massa de um corpo mantendo sua velocidade, a sua energia cinética irá quadruplicar. Por outro lado, a velocidade está elevada ao quadrado, então se o seu valor duplicar e a sua massa permanecer constante, a energia cinética será quadruplicada. A energia potencial é a capacidade que um corpo tem para realizar um trabalho de acordo com a disposição que tiver em um sistema de corpos que exercem forças entre si. Quando um corpo é levantado a uma determinada altura, adquire energia potencial gravitacional. Ao deixar cair esse corpo, a energia potencial converte-se em energia cinética. A chamada energia potencial gravitacional é a energia armazenada em um objeto por conta da sua posição quanto a um ponto de referência, no geral sendo a superfície da Terra. E essa energia surge devido à atração gravitacional que existe entre a Terra e o objeto. Quanto mais alto se encontra o objeto em relação ao solo, então maior será a energia potencial gravitacional dele, uma vez que a gravidade exercida pela Terra irá puxá-lo para baixo. Dessa forma, chamamos o mecanismo de armazenamento de energia antes de um corpo ser solto de energia potencial. Já a energia potencial elástica vai haver a conservação de energia de um corpo elástico que pode ser distendida ou comprimida. Para calcular a energia potencial gravitacional contida em um corpo, utilizamos a fórmula EP igual a mgh, onde EP é a energia potencial gravitacional, m é a massa do corpo, h a altura do corpo em relação ao solo e g é a aceleração da gravidade. Para calcular o módulo da energia potencial elástica de um corpo, utiliza-se a fórmula EP igual a kx² sobre 2. EP é energia potencial elástica, K a constante elástica do corpo e X a deformação do corpo. A força elástica é a força exercida sobre um corpo que possui elasticidade, por exemplo, uma mola, borracha ou elástico. Essa força determina, portanto, a deformação desse corpo quando ele se estica ou se comprime. Isso dependerá da direção da força aplicada. Como exemplo, pensemos numa mola presa num suporte. Se não houver uma força atuante sobre ela, dizemos que ela está em repouso. Por sua vez, quando esticarmos essa mola, ela criará uma força em sentido contrário. Note que a deformação sofrida pela mola é diretamente proporcional à intensidade da força aplicada. Sendo assim, quanto maior a força P aplicada pelo objeto, maior será a deformação da mola X. Para calcular a força elástica, utilizamos uma fórmula elaborada pelo cientista inglês Robert Hooke, chamada Lei de Hooke da força elástica. F igual a K vezes X,
onde F é a força aplicada num corpo elástico em newtons, K é a constante elástica em newtons por metros e X a variação sofrida pelo corpo elástico em metros. Força gravitacional ou interação gravitacional é a força que surge a partir da interação mútua entre dois corpos, atrativa e nunca repulsiva. É ela que torna possível ficarmos de pé. Isso porque a Terra exerce força gravitacional sobre os corpos. Acontece entre a Terra e a Lua, bem como entre a Terra e o Sol, fazendo com que o movimento de translação da Terra aconteça. Da mesma forma, ocorre com todos os outros planetas. É a força gravitacional que os torna capazes de ficar em suas órbitas, girando ao redor do Sol. Para calcular a força gravitacional, utiliza-se a fórmula F é igual a G vezes M sobre D2, onde F é o módulo da força gravitacional entre dois corpos, G, constante de gravitação universal, M, massa dos corpos, medida em quilogramas, D, distância entre os centros dos corpos, medida em metros. Trabalho versus energia. O trabalho realizado sobre um corpo resulta na variação da sua energia cinética. Energia mecânica. A energia mecânica é a energia produzida pelo trabalho de um corpo que pode ser transferida entre os corpos. Ela corresponde à soma de energia cinética, produzida pelo movimento dos corpos, com a energia potencial elástica ou gravitacional, produzida por meio da interação dos corpos relacionada com a posição dos mesmos. Para calcular a energia mecânica, utiliza-se a fórmula abaixo. Energia mecânica é igual a energia cinética mais energia potencial. Nosso experimento consiste em analisar a transformação da energia potencial em energia cinética e como superfícies com ou sem atrito podem influenciar na velocidade do objeto. Lançaremos duas bolinhas de massas diferentes no mesmo circuito e vamos analisar o seu comportamento na superfície com e sem atrito. O circuito foi montado com objetos simples, um caderno apoiado numa caixa de sapato para simular uma rampa que vai fazer com que tenha maior aceleração quando for transformado em energia cinética. O frasco de perfume serve como parâmetro de altura para a energia potencial. E em seguida, teremos um casaco que dará atrito ao objeto ao longo do percurso. E ao final do experimento, podemos concluir que com o casaco de lã, a força de atrito é maior, fazendo as bolinhas diminuírem sua velocidade, e sem ele, eles percorrem todo o percurso de forma mais rápida.